Olá, tudo bem? Querido amigo, professor, professora, enfim, você já está nos acompanhando no nosso canal. Olha só, aqui é o potencializador Gleibson Franklin, tudo bem? Você já está nos seguindo. Para você que é recém-chegado no canal, seja bem-vindo no nosso canal. Esse canal ele é um canal múltiplo. Nós iremos trazer muitas informações para vocês, de reflexão potencializada, mas hoje o objetivo aqui é falar um pouquinho sobre o TEA. Já ouviram falar nessa sigla? Transtorno do espectro autista. O objetivo desse vídeo não é falar do autismo de uma forma técnica, epistemológica, não, mas falar de uma forma informal, utilizando exemplos muito práticos e simples para você que é profissional da área de educação, que pretende trabalhar com pessoas dentro do espectro autista, ou você que tem curiosidade, já ouviu falar sobre autismo, tem um vizinho ou uma vizinha que é autista. Hoje esse tema ele é muito disseminado na mídia. Na verdade, falar de autismo hoje, quando você conversa com alguém, a pessoa já ouviu falar sobre autismo, porque as informações elas correm na mídia, até em novelas. Eu já vi muitos em folhetim de novela, alguns casos de enredos que traçam e envolvem a questão do autismo. Mas por que isso? Porque hoje em dia a comunidade científica ela traz muitos questionamentos em relação a por que indivíduos estão nascendo dentro do espectro autista. Primeiro, antes de falar sobre isso, o que é autista? Autista dentro do DSM, olha, aqui na descrição do vídeo nós vamos colocar o que é DSM. DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. É um documento que ele tem validade no mundo inteiro, ele é composto por muitos profissionais, psiquiatras, neuropsicólogos de todo o mundo. Então é um documento, é um protocolo com uma credibilidade incrível. Mas o objetivo do vídeo também não é falar do DSM-5. É um oceano de informações científicas falar sobre ele. Em outro momento, em outra ocasião, eu posso falar sobre ele. Mas agora, eu quero falar para vocês o que é autismo. Autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, onde ocorrem alguns comprometimentos em algumas áreas específicas, principalmente do desenvolvimento, na comunicação, na reciprocidade, na interação social. Então, meus queridos, falar de autismo é isso. É um indivíduo que ele tem uma dificuldade, de uma forma bem trivial, de uma forma que possa alcançar todos. Um indivíduo que tem dificuldade na comunicação, na interação social, principalmente, e também ele apresenta alguns movimentos estereotipados e restritos. O que é isso, Gleibson? Estereotipados. São movimentos que eles são repetitivos, são movimentos que o indivíduo faz para se reorganizar, para se equilibrar. Como flap, como esse aqui, olha. Eu não sei se você já viu na rua, ou enfim, alguém fazendo, né? Ou fazendo esse movimento, ou com o corpo assim, olha. Esse é um movimento muito característicos autísticos, né? Com pessoas que têm o transtorno. Mas por que isso aqui? Isso aqui é uma forma de organização, ou uma emoção muito efusiva. Ele se deparou com algo que deixou ele muito emocionado e feliz. Ele se expressa através disso, ou ele se organiza em um momento de adversidade, em um momento que ele se sinta incomodado. Pode ser um barulho muito alto. Os autistas, eles possuem hipersensibilidade auditiva. Então, um som desse aqui, olha, ou esse aqui, pode reverberar de uma forma muito desagradável para pessoas dentro do espectro. Isso também é outro vídeo que nós vamos falar sobre hipersensibilidade sensorial, sobre questões sensoriais que também envolvem indivíduos dentro do espectro autista. E isso também na verdade é uma discussão para um outro momento, para um outro vídeo. Agora que eu já falei para vocês, dentro do DSM, né, de uma forma bem clara, o que é o autismo. Algumas linhas teóricas falam que também é um transtorno psiquiátrico, né? É um transtorno que envolve questões do desenvolvimento comportamental, como eu falei para vocês. Mas talvez vocês podem perguntar, mas por que ele trouxe alguns elementos aqui lúdicos
alguns recursos aqui para falar para vocês. Eu quero falar para vocês de uma forma prática como indivíduos autistas, como indivíduo com autismo iria manusear esses instrumentos, esses materiais que estão aqui na mesa agora. Geralmente crianças dentro do espectro autista, eles têm uma questão de enumerar objetos e eles brincam com objetos de uma forma que não seja funcional. Então, geralmente, crianças dentro do espectro, eles brincam com objetos de forma que não é funcional. Por exemplo, mas o que é isso, Franklin? Mas o que é brincar de uma forma não funcional? Um exemplo. Se eu estou aqui orientando, fazendo uma mediação com uma criança autista, eu falo, olha, você vai colocar, presta bem atenção, você vai colocar essa peça bem aqui, você vai colocar essa peça bem aqui, você vai encaixar essa peça aqui. Isso aqui é funcional, porque essa peça aqui ela foi feita para encaixar aqui. Então isso é algo funcional, esse brinquedo foi feito para esse fim. Mas um indivíduo dentro do espectro, ele pode brincar querendo encaixar aqui, olha. Ou querendo encaixar aqui, ou ele pode brincar tipo como se aqui fosse uma nave espacial. Ele vai descer aqui, ou pode ser aqui. Enfim, ele não vai brincar com o brinquedo de forma funcional. Por exemplo, um carrinho. Digamos que isso aqui é um carrinho. Isso aqui é um carrinho, olha. O carrinho, geralmente, uma criança neurotípicas são crianças que são, abre aspas, normais, no seu desenvolvimento psicossocial. Geralmente ele vai brincar com a rodinha para baixo. Uma criança, um indivíduo com espectro autista, dentro do espectro autista, ele não vai brincar com o carro de forma funcional, como geralmente é brincado. Não, ele vai pegar o carro, vai virar e vai, olha, rodar. Geralmente os autistas são fascinados por roda. Não são todos, eu não posso generalizar aqui. Mas a grande maioria deles gostam de ver esse movimento do rodar, entendeu? Roda. Então, se você observar, uma criança que ela está brincando de uma forma que não é muito funcional, é claro que você não vai falar que ele é autista. Existe uma linha de características, que não é assim. Você também não pode taxar uma criança por brincar de uma forma que não seja funcional, ou organizar os brinquedos de uma forma sequencial. Geralmente os autistas, eles amam sequência, eles amam série, entendeu? Por exemplo, uma criança autista, como ela brincaria aqui, olha? Ela organizaria aqui. Eles são sistemáticos com a organização, tá ok? É muito importante a organização. Se tiver um fora aqui, olha, por exemplo, eu estou aqui, eu vou intervir, eu vou colocar um fora aqui, isso vai trazer uma perturbação para esse autista. A grande maioria, ele vai ficar muito irritado, porque eu tirei da ordem. Vocês estão entendendo? Se ele for tirar da ordem, ele vai tirar todos. Está nessa ordem aqui, tá ok? Eu vou mudar de ordem, olha só. Todos terão que mudar de ordem. Geralmente, isso aqui não é muito coerente para um indivíduo dentro do espectro autista. Tá, ok? Eles primam por essa questão de sequência, os brinquedos, como eu falei, o carrinho. Agora, é claro que pessoas dentro do espectro autista, eles podem, através de uma mediação, lembrem, precoce. Por isso que é importante o diagnóstico. Você é profissional da área da educação, professor, que percebe que o aluno apresenta algumas características parecidas com essa que eu falei aqui. Lembre que eu não falei todas, tá bom? Eu não falei todas. Você não pode também chegar para a mãe desse aluno e falar, olha, eu percebi que no recreio o meu aluno, ele sempre brinca da mesma forma, olha, eu acho que ele é autista. Não, você não pode fazer isso. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional da sua escola que é especialista nisso. Geralmente é quem trabalha no AEE, que é o atendimento educacional especializado. Ou você, professora, você pode fazer um relatório de encaminhamento para um outro profissional. Tá? Ou você pode entrar no nosso site, dos potencializadores, ou ver nossos vídeos, tá bom? Que de vez em quando nós vamos falar sobre mitos e verdades, sobre o autismo, desmistificando muitas coisas que se fala muito. Hoje,
A rede social, ela já dissemina essa informação. Hoje é muito fácil ouvir pessoas gravando vídeo falando sobre autismo. E, infelizmente, por questões comerciais, muitas pseudo-informações são disseminadas, ou seja, informações falsas, entendeu? Eu já vi muitas coisas falsas, principalmente em questões medicamentosas, que eu não vou falar também sobre intervenção medicamentosa, que isso é um outro vídeo. Mas eu já vi receitas, entendeu? Isso pode curar o autismo, entendeu? Não existe isso. Esse remédio, esse chá vai curar o autismo. Não. Primeiro que o autismo é um estado, tá ok? É um transtorno no neurodesenvolvimento, sim. Mas até agora não há nenhum medicamento específico para atuar nas características que trazem essa perturbação neurológica. Não há. Há medicamentos que eles podem minimizar as perturbações, tá bom? Mas elas não atuam diretamente nelas. E eu quero terminar esse vídeo aqui falando para vocês algo importante, professora, terapeuta, você que já trabalha com o indivíduo dentro do espectro, tá ok? Cada indivíduo é único. Por que espectro? O Dr. Clay Blitz, ele explica a questão do espectro. O espectro é o quê? É uma sombra, é um objeto que é projetado na luz, ele forma uma sombra. Isso é o espectro. E quando eu falo do espectro autista, eu falo de muitas possibilidades, entendeu? De projeção desse indivíduo. Então, um indivíduo autista, ele funciona totalmente diferente do outro indivíduo autista. Então, se você é terapeuta, se você já atua na área, você tem que se despir dessa visão que, não, eu vou seguir esse método fechado aqui. Um exemplo. Não, o método que eu utilizo é esse aqui, olha. É esse aqui. É esse aqui o método. Eu não vou tentar usar um outro método. Não, esse método aqui funciona. Não, mas eu gosto desse aqui. Você tem liberdade profissional para seguir o método que você escolher. Mas saiba que esse indivíduo, dentro da multiplicidade, entendeu? Que ele está incluso, que é o espectro, você limitar somente num modelo metodológico, no meu posicionamento enquanto potencializador e enquanto experiente, que eu nem falei minha experiência para vocês, eu vou falar no final do vídeo, de autismo, eu acho que a projeção, o feedback desse aluno não será tão significativa, entendeu? Então isso é muito importante. Eu quero terminar o vídeo falando para vocês que eu amo trabalhar com pessoas dentro do espectro autista. Na verdade, eu nunca pensei que eu iria atuar com pessoas autistas, nunca pensei. A partir do momento que você vai mergulhando, você vai descobrir novas possibilidades, porque é um oceano de informação. Mas o que eu quero falar para você é que você precisa se despir de qualquer tipo de pensamento, de mentalidade ou até paradigmas de preconceito para esse aluno. Você, professor, professora, que vê um aluno com algumas características dessa, movimentos estereotipados, dificuldade na comunicação, dificuldade da interação social, que faz parte das características autísticas, você precisa ter um olhar diferenciado, você precisa permitir se encaixar. Então, a minha mensagem para você é essa: você tem que permitir encaixar, porque o espectro autista é um universo de possibilidades incríveis para a sua formação enquanto professor, enfim. Então você tem que permitir se encaixar no universo desse indivíduo, se encaixar na multiplicidade criativa que é o universo autista. No outro vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão da afetividade, que é fundamental no processo de intervenção com indivíduos autistas, com indivíduos dentro do espectro. Você não pode fazer uma intervenção sem o aluno permitir que você entre, eu utilizo a analogia do sinal verde. Você não pode fazer uma intervenção focando em questões acadêmicas se o seu aluno não te deu sinal verde para isso, entendeu? Se o sinal ainda está vermelho, você precisa criar vínculos e isso envolve todo um processo, entendeu? Que nós vamos falar em outros vídeos. Mas essa mensagem para você, meu querido, saiba que existem muitas possibilidades, como esse recurso aqui de intervenção. Olha só, que é muito utilizado por profissionais da área de educação, terapeutas, psicólogos,
você precisa encontrar novas possibilidades de se permitir encaixar nesse espectro, entendeu? Você tem que entender que você está com um indivíduo com especificidades únicas, diferente de outros indivíduos autistas que você já atuou, indivíduo que precisa de um olhar diferenciado e um olhar de sensibilidade. Ser potencializador é ter sensibilidade em olhar aquele indivíduo como único e permitir se encaixar, principalmente se você vai atuar com o indivíduo do espectro autista. Você tem que permitir-se encaixar, não forçar, encaixar da sua forma. Não, você tem que permitir-se encaixar dentro da especificidade daquele aluno. É claro, utilizando todos os métodos, entendeu, científicos, que eu também não vou falar hoje aqui, mas existe também um leque de possibilidades metodológicas para você trabalhar com indivíduos autistas. Agora eu me despeço, tá bom? Se você é profissional da área da educação, se você tem curiosidade, deixe seu comentário aqui, a sua opinião, tá bom? Lembre, eu falei de forma muito superficial, tá bom, gente? Eu citei o DSM. Se você quiser mais informações, procure o DSM. Em vez de ficar navegando nas redes sociais e encontrando muito pseudo-informações, informações falsas sobre o espectro autista, que infelizmente há nas redes sociais, procure algo de credibilidade. Então, se você quiser saber mais sobre autismo, procure o DSM, leia o DSM. Do DSM-5, que fala sobre o autismo. Procure também profissionais que tenham credibilidade para falar. No Brasil temos muitos. E nós também, do Espaço Potencializadores. Em breve nós teremos outros vídeos falando de outras características autísticas, falando de forma, digamos assim, um pouco informal, entendeu? Utilizando exemplos, jogos, para que você entenda e que você possa realmente compreender que trabalhar com pessoas, atuar, fazer intervenção com pessoas dentro do espectro é magnífico. Não é um mar de rosa. Não é um mar de rosa. Existem níveis de autismo. Você que é profissional, terapeuta, você sabe disso. Geralmente a mídia, ela maqueia um tipo de autismo, né? É só aquele autista, mas não é assim. Lembra que eu falei do espectro? Lembra que eu falei das possibilidades? Então, você precisa realmente se entregar, mergulhar nesse universo, estudar. Eu sempre digo, é importante a capacitação, é importante você organizar um método sistemático. E o mais importante de tudo isso é você ver essa alma humana com sensibilidade. Não esqueça disso, tá bom? Nós somos potencializadores, mas o potencial é você. Pode ser até um autista que está me vendo aí. Saiba que o potencial está nessa pessoa e nós acreditamos nisso, tá bom? Até breve. Deixe seu comentário, dá um like, dê sua opinião, fale um pouquinho da sua experiência, tá bom? Em breve nós estaremos juntos aqui. Tchau, queridos. Até a próxima.